Chegamos então na metade da EM1 com as questões 9 e 10, que na minha opinião são as questões mais difíceis dessa prova. Não que sejam difíceis em si, mas são as mais trabalhosas. Ambas questões são questões de cinética química. A questão 9 diz que a tomografia por emissão de pósitrons, PET, utilizando a fluordesoxiglicose marcada com flúor 18, é usada no diagnóstico de tumores benignos e malignos. Se o radiotraçador F18-FDG for administrado ao paciente para o exame de PET às 10 horas da manhã de uma segunda, a que horas sua atividade estará reduzida a 20% da inicial? A meia-vida do flúor 18 é de 109,7 minutos. Nós temos aqui uma reação de desintegração radioativa, de decaimento radioativo. E quando nós temos uma reação desse tipo, a gente consegue determinar a constante da reação utilizando o tempo de meia-vida. Isso porque o tempo de meia-vida para esse tipo de reação depende apenas da constante da reação, não depende da concentração inicial. Eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição o link para uma aula aqui da Universidade da Química, onde eu abordo o tema de tempo de meia-vida. Mas vamos lá, nós sabemos que o tempo de meia-vida é igual a ln de 2 dividido por K para uma reação de ordem 1. E as reações envolvendo o decaimento radioativo são reações de ordem 1, são reações de primeira ordem. Agora, para a gente determinar a constante, basta jogá-la para o primeiro membro, e aqui nós temos ln de 2 dividido por t meio. O t meio nós temos, fazendo esse quociente, nós temos 6,32 vezes 10 a menos 3 por minuto. Por que por minuto? Porque a unidade do tempo de meia-vida é minuto, e ele está no denominador, então fica por minuto, uma vez que ln de 2 não tem unidade. E agora, uma vez que nós temos o K, a gente pode determinar a concentração a um determinado momento. Eu vou deixar também aqui no card e na descrição o link para outra aula aqui da Universidade da Química, onde trata reações de ordem 1. Então, para uma reação de ordem 1, nós temos que a concentração a qualquer momento é igual à concentração inicial, que multiplica E elevado a menos kT. Nesse caso, nós podemos pegar a concentração inicial, passar para o primeiro membro, de tal forma que eu tenha concentração dividido pela concentração inicial. Então, nós queremos saber o tempo onde a concentração final é 0,2 da concentração inicial. Eu já substituí aqui o K. Eu posso cancelar esse a zero com esse a zero, de tal forma que eu tenho 0,2 igual E elevado a menos K, menos o valor da constante, vezes o tempo. Para resolver isso aqui é bem simples. Eu aplico ln de um lado e do outro. E aqui eu vou utilizar uma propriedade do logaritmo. O ln de E elevado a um determinado expoente é igual a pegar esse expoente aqui e colocá-lo aqui na frente, multiplicando o ln. Ao fazer isso, nós temos menos 1,602, que é o ln de 0,2, igual o valor da constante, que multiplica o tempo, ln de E é igual a 1. Então, com isso, a gente consegue isolar o tempo. O tempo vai ser esse quociente, que corresponde a 255 minutos. Eu quero saber a que horas a concentração final será 20% da concentração inicial. Então, para isso, basta pegar esses 255 minutos e dividir por 60 minutos, de tal forma que eu tenho 4,25 horas. O tratamento começa às 10 horas e esse radiotraçador vai atingir 20% da sua concentração inicial 4,25 horas depois. Sendo que as opções que nós temos, ela está dada em horas seguidas de minutos. Eu não posso simplesmente somar 10 com 4,25 e falar que ele vai estar pronto às 14 horas e 25 minutos. Não. Na verdade, esse 0,25 de hora corresponde a 15 minutos. Então, ele vai ser concluído 4 horas e 15 minutos depois. Se ele começou às 10 horas, ele vai ser concluído às 14 horas e 15 minutos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos passar então para a questão 10. A questão 10 diz que 3 gases reagem de acordo com a seguinte reação. Nós temos aqui o gás A, mais 2 mols do gás B, mais 2 mols do gás C, dando produtos. Utilizando os dados experimentais da tabela a seguir, prediga a velocidade inicial do experimento 6. Na verdade, nós precisamos primeiro identificar a lei de velocidade da reação, que de uma forma genérica é dada por velocidade igual a K, que multiplica a concentração de A elevado a um expoente x, B elevado a um expoente y, C elevado a um expoente v.
E esses expoentes x, y e z eu determino com base nos dados experimentais. Eles não são necessariamente os coeficientes estequiométricos. Eu vou deixar o link de uma outra aula da série de Cinética Química, aqui da Universidade da Química, onde eu trato sobre leis de velocidade de reação. Vou deixar aqui no card e também na descrição. Na prática, nós devemos olhar essas concentrações e determinar esses valores de x, y e z. E nós fazemos isso comparando dois experimentos, onde mudamos apenas uma das variáveis. Nesse caso, nós podemos pegar o experimento 2, eu vou escrever então aqui a velocidade inicial para o experimento 2, por isso que eu coloquei esse 2 aqui, é 150 mol por litro segundo. É igual a constante vezes as concentrações. Então, A é 0,1, B é 0,25 e C é 0,2. Agora eu vou pegar o experimento 1, onde a concentração de A é a mesma, a concentração de C é a mesma, eu mudei apenas a concentração de B. Então eu escrevi aqui a velocidade, o K é o mesmo, porque é a constante da reação. Vou dividir um pelo outro. 150 dividido por 24 é 6,25. Independentemente de quem seja o Z, a gente vai cancelar esse termo com esse termo. Vamos cancelar esse termo com esse termo. Vamos cancelar o K com K. Nós teremos então 0,25 dividido por 0,1. Isso dá 2,25y. Como que eu resolvo isso? Basta aplicar log de um lado e do outro, seja o log decimal, seja o ln. Uma vez que eu fiz isso, eu posso aplicar a propriedade do logaritmo de pegar esse expoente e colocar aqui na frente. Então nós temos ln de 6,25 igual a y, ln de 2,5. Y, portanto, vai ser igual a ln de 6,25 dividido pelo ln de 2,5, que no caso dá 2. Então já identificamos o coeficiente do gás B. Vamos fazer a mesma coisa agora para determinar o valor de Z. Vamos pegar aqui o experimento 3, onde temos as concentrações 0,25, 0,1 e 0,5, e o experimento 5, onde a única mudança está no componente C. Com isso, a gente vai conseguir determinar o valor de Z. Cortamos todos esses termos, teremos 60 dividido por 24, que é igual a 2,5, 0,5 dividido por 0,2 elevado a Z. 0,5 dividido por 0,2 é 2,5. Então, obrigatoriamente, o valor de Z tem que ser 1. Já identificamos o Y, o Z, vamos fazer a mesma coisa agora para o X. Vamos pegar o experimento 5 e o experimento 1. Notem que a única variação aqui é do componente A, é do gás A. Então, esse será cancelado com esse será cancelado com esse, constante com constante. 24 é a velocidade inicial do experimento 5 e a velocidade inicial do experimento 1. 24 dividido por 24 dá 1. 0,25 dividido por 0,1 dá 2,5. Para que isso seja uma igualdade, x só pode ser 0. Então, a lei de velocidade tem essa forma. V é igual a K, que multiplica a concentração de B ao quadrado, que multiplica a concentração de C. Agora nós precisamos determinar a constante para essa reação. Então, para isso, nós podemos simplesmente isolar a constante e pegar os valores de qualquer um experimento. Então, a constante vai ser igual a velocidade dividido pelas concentrações. Eu peguei o experimento 1. Então, a velocidade é igual a 24, a concentração de B é igual a 0,1 ao quadrado, de C é 0,2. Fazendo essa conta, a constante é 1,2 vezes 10 a 4, litro ao quadrado, mol a menos 2, segundo a menos 1. Então, eu já tenho a lei de velocidade e eu já tenho a constante. Agora, eu posso determinar a velocidade inicial do experimento 6. Por quê? Uma vez que eu tenho a lei de velocidade, basta jogar aqui o valor da constante, 1,2 vezes 10 a 4, a concentração de B no experimento 6, 0,35, elevado ao quadrado, a concentração de C, 0,2. A velocidade, nesse caso, é 294 mol por litro segundo. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Com isso, então, finalizamos as questões 9 e 10, que, como eu já disse, são as questões mais trabalhosas dessa prova. Na próxima aula, veremos as questões 11 e 12.